umas 3 semanas nós temos falado sobre uma vida com propósito. Só que hoje eu resolvi mudar por hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma morte com propósito, né? Porque amanhã o Brasil comemora o Dia dos Mortos ou Finados. E eu sei que uma pergunta que passa pela mente de muitos quando se lembram dos seus entes queridos que partiram é: onde estão os mortos? Ou para onde eu vou quando terminar a minha jornada aqui na Terra, né? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Tem até um fato curioso. Um rapaz, uma certa vez, passeava pelo cemitério e ele se deteve para ler uma inscrição sobre a lápide de uma sepultura, aquelas inscrições que eles colocam sobre a lápide. E num daqueles epitáfios ele leu o seguinte: detente, amigo, ao passares por aqui, qual és agora, eu fui também um dia. Serás em pouco o mesmo que ora eu sou. Prepara-te para vir fazer-me companhia. Isso bem criativa, né? A pessoa que colocou uma inscrição dessa na lápide. Qual és agora, eu também fui um dia. Serás em pouco tempo o mesmo que ora eu sou. Prepara-te para vir fazer-me companhia. Deixa uma inscrição dessa, qualquer um para, perplexo e começa a refletir no significado, no sentido da vida, né? E aquele rapaz, depois de ficar um tempo ali pensativo, ele pegou o lápis e rabiscou na lápide o seguinte: fazer-te companhia não me agrada, enquanto não souber a tua morada. Fazer-te companhia não me agrada, enquanto eu não souber a tua morada. Então nós sabemos que, olha gente, quando eu era criança, eu morria de medo de passar em frente ao cemitério, imaginar que um dia eu ia estar lá dentro daquelas tumbas, aqueles túmulos. Hoje nunca sentiram esse medo, né? A gente já sentiram esse medo, né? Hoje não. Eu passo pelo cemitério, para mim é um lugar comum. É qualquer lugar. Porque eu sei que ali eu não vou ficar. E nem onde nós ficaremos. Na verdade, o que ficará ali são os nossos restos mortais. É somente a matéria. É somente... Só que, olha, a casa que nosso espírito habita. O nosso espírito, a nossa alma, irá para um lugar muito melhor. Não aquele lugar, aquele buraco embaixo da terra. Eu senti até falta de ar, meu Deus. Já pensou embaixo dessa terra, dentro de um caixão, aí no meio de todos esses mortos, meu Deus, não. Hoje para mim, ali não é nada, é só um depositário dos ossos da pessoa, e que nem ela vai ficar também para sempre, aqueles restos, uma hora vai ser tirado, vai ser queimado, vai ser jogado às cinzas em outro lugar, e enfim. Mas onde estão os mortos? É a pergunta que nós fazemos nessa noite. E para tanto eu gostaria de ler com os irmãos a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o capítulo de número 4, os versos de número 13 a 18. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Está projetado aí, tá? Subiu a setinha aqui do... apareceu. Isso. Isso, agora está bom. Meu notebook já entrou no feriado, ele não quer trabalhar não. Está tão mole. Ele está numa preguiça que, meu Deus. Dá para ler aí? Eu não estou
conseguindo aumentar a tela, então ele vai ficar exatamente assim como ele está. Ele já entrou em estado de... Aumentou. Ele já entrou em estado de feriado. Então diz assim o texto da palavra de Deus: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que já não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Os irmãos da igreja de Tessalônica, no primeiro século, eles estavam cheios de dúvidas com relação à morte, com relação aos que morreram, com relação aos que estavam vivos. Como que seria então esse tão chamado dia do Senhor? Eles já ouviram falar sobre arrebatamento, já tinham ouvido falar sobre ressurreição, e uma pergunta que estava sempre intrigando eles, como intriga também a muitos nos dias de hoje: onde estão aqueles que já morreram? Já estão nos céus com Jesus? Ainda não estão? Onde estão os que morreram sem Cristo? Já estão no inferno? Não estão? Como seremos nós ao partirmos desta vida? Como nós ficaremos? Como nós seremos? Com certeza já passou essa pergunta pela cabeça de vocês. Então, a palavra desta noite visa exatamente isso: tirar todas essas dúvidas, como havia essa dúvida na cabeça dos irmãos da igreja de Tessalônica. Paulo, então, escrevendo essa carta, disse assim: ó irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem. Eu quero que vocês saibam que haverá uma ressurreição, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Agora, uma pergunta: Cristo na Bíblia, ele é chamado de as primícias. Ele foi feito como a primícia ou as primícias dos que dormem, ou o primeiro a ressuscitar. Por que Jesus Cristo ressuscitou? Por que ele não permaneceu morto? E é bom frisar que se ele permanecesse morto, a nossa religião seria vã, a nossa vida cristã não teria sentido nenhum. Mas Cristo ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Porque a morte não pôde conter, porque ele morreu sem pecado algum. A morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Jesus Cristo, ao morrer, ele estava morrendo por nós. Ele mesmo não tinha pecado no seu corpo. Na cruz, sim, ele carregou todos os nossos pecados, mas ele em si mesmo nunca pecou. Então a morte não poderia segurá-lo, porque a morte é o castigo, a morte é a consequência para todo aquele que peca. E ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele deu a nós essa esperança que também nós ressuscitaremos, que a morte não terá domínio eterno sobre nós. Por quê? Por ele nós fomos justificados. Ainda que não sejamos como ele sem pecado, somos justificados dos nossos pecados, tornados justos, e assim também a morte não terá domínio sobre nós. Assim também nós, como Jesus Cristo, ressuscitaremos. Amém? Talvez dos mais jovens que aqui estão, eu tenho uma boa notícia para vocês: talvez vocês não experimentem a morte, não.
Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, e como nós vemos a proximidade da volta de Cristo tão perto, eu creio, olha, isso é uma crença minha, olha, vou dizer que eu estou prevendo a volta do Senhor nesses próximos anos, mas eu creio que os mais jovens aqui não verão a morte, mas serão arrebatados. Porque a palavra do Senhor diz que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está dizendo que vai haver um arrebatamento. Nós subiremos. Olha, gente, eu só creio nisso porque a Bíblia diz. E até hoje nenhuma palavra da Bíblia caiu. E é um livro digno de toda aceitação. Porque, lendo uma coisa assim, a primeira ideia que vem na mente é: isso é uma coisa de ficção científica. Como é que pode? A pessoa está aqui, de repente ela some daqui e vai subir para o céu. Parece coisa de ficção científica, não parece? Mas nós temos que acreditar nisso, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, porque esse livro é digno de todo crédito. Desse livro, olha, que foi escrito há tanto tempo, as primeiras palavras que nele estão, nunca tudo se cumpriu que nele está escrito, e nunca uma palavra caiu. Então não é digno de aceitação, merece todo crédito. E ele está nos dizendo isso, que haverá esse arrebatamento. E quando houver esse arrebatamento, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, não importa como seus corpos estão, se foi transformado numa caixinha de cinza, se foi lançado ao mar, onde estiver, esse corpo vai ganhar uma nova vida. A alma da pessoa, o espírito da pessoa, que ao morrer com Jesus já vai para o paraíso, juntar-se ao seu novo corpo, um corpo novo, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. E agora, com esse novo corpo, alma e espírito estarão para sempre com o Senhor Jesus nos céus. Então nós sabemos por esse texto, tem outro. Quando Jesus Cristo, ele foi na cruz, crucificado, diz que havia dois ladrões, um à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus. Olha, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu:
eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, através desse texto, desse acontecimento, nós temos a plena certeza que assim que morremos, partimos dessa vida, vamos para o paraíso. Agora, queridos, eu costumo dizer que esse paraíso é como um lindo jardim no hall de entrada dos céus. Eu costumo dizer assim, e vários testemunhos de pessoas que tiveram uma experiência com a morte relatam que elas estiveram num lugar que era muito lindo e que era um jardim. Então esse jardim nós podemos dizer que é um hall de entrada das mansões celestiais, onde estão os mortos em Cristo, esperando o dia do arrebatamento, quando nós seremos arrebatados, os que estiverem em Cristo, e vamos nos unir a eles para entrar finalmente dentro das portas dos céus. Por enquanto eles estão no paraíso, por enquanto eles estão no chamado jardim. Eles estão com o seu espírito, a sua alma descansando nesse lugar. Mas o novo corpo lhes será dado só no dia do arrebatamento, quando então nós formos arrebatados e eles ressuscitados. Seus corpos ressuscitarão, só que num novo corpo, não nesse corpo mortal que nós habitamos hoje. No dia do arrebatamento, quando nós nos encontrarmos com Jesus, será dado aos que já morreram em Cristo, que estão em espírito, que estão com a sua alma descansando para isso, lhes será dado um novo corpo, um corpo glorificado. E assim, a palavra de Deus diz que para sempre nós estaremos com o Senhor Jesus nos ares. Esta palavra, em Lucas 23, derruba por terra uma série de conceitos falsos a respeito da morte. Por exemplo, os espíritas dizem que para nós alcançarmos esse chamado paraíso ou lugar de descanso, nós precisamos morrer, reencarnarmos, morrermos de novo, revivermos de novo, morrermos de novo, voltarmos a esse mundo quantas vezes forem necessárias, até que nós alcancemos a perfeição final. Os espíritas pregam isso. Os testemunhas de Jeová dizem que não haverá um céu, o paraíso será aqui mesmo na terra. Mas o Senhor Jesus, nessas palavras, dizendo ao ladrão: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, levou por terra todas as teses. Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. Então Hebreus 9:27 levou por terra a tese dos espíritas. Se os espíritas falam aqui, temos que morrer várias vezes, reencarnarmos várias vezes até alcançarmos a nossa perfeição, está errado. Porque Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os testemunhos de Jeová mudaram uma vírgula e 2 pontos nesse texto, mudaram completamente o sentido. As palavras de Jesus: eu lhe garanto que hoje mesmo estará comigo no paraíso, ficaram assim: em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Jogaram no futuro. Está vendo? Com um simples 2 pontos e uma vírgula, pode mudar completamente o sentido de um texto. Nós temos falado isso no Instituto Bíblico. A interpretação da Bíblia requer todo cuidado, porque uma vírgula, 2 pontos, 1 ponto, pode mudar o sentido de um texto. O sentido que era esse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ficou: em verdade te digo hoje. 2 pontos, colocaram 2 pontos depois do hoje. Em verdade te digo hoje. 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Jogaram no futuro. Então, eles estão dizendo assim, que haverá um paraíso, mas será um paraíso futuro aqui na terra, onde Jesus vai estar liderando esse paraíso juntamente com seus escolhidos. Então, vocês veem, irmãos, que a Bíblia nos tem resposta para tudo. E segundo essa palavra que nós lemos,
Tem ainda uma outra parábola, um outro que Jesus mesmo contou, que fala sobre um rico e um mendigo. E está em Lucas 16, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, gente, nessa história que Jesus contou, nós temos também sanadas algumas dúvidas com relação à morte e o pós-morte. Nesse texto nós vemos claramente algumas verdades. A primeira delas: quando nós morremos, já não temos mais contato com esse mundo. As pessoas que já morreram não têm mais contato com esse mundo. Isso derrubou por terra outra teoria espírita, que é sobre a questão da comunicação com os mortos. Talvez vocês, com certeza, todos já ouviram falar de médiums que fazem consulta para aqueles familiares, entre pessoas que já morreram, e dizem eles trazer uma mensagem da pessoa que já morreu, ou até mesmo faz com que a pessoa se comunique diretamente com o suposto espírito da pessoa que já morreu. Isso é uma enganação das mais terríveis do diabo, porque a palavra de Deus, ela diz claramente que não há como haver comunicação entre os mortos e os vivos, os que já morreram e os que aqui estão. E outras duas grandes verdades nós vemos nesse texto que Jesus relatou, que é o seguinte: quando a pessoa morre em Cristo, aí mais uma prova que ela vai direto para o paraíso. Aqui o mendigo morreu e foi imediatamente para o lugar onde Abraão estava, chamado aqui o seio de Abraão, o lugar onde Abraão estava. E o rico, o que morreu sem Jesus, ele foi para um lugar de tormento. E ele chega a dizer que a sede dele era tão grande e ele estava sofrendo muito naquele fogo. Então eu acredito, queridos, que a morte sem Jesus é um estado de espírito, é um estado de alma, em que a pessoa sofre de uma tal forma, que é como se ela estivesse pegando fogo, que é como se o fogo estivesse queimando ela, sem a consumir, e ela sofrendo naquele tormento sem fim. Já o estado de espírito, o estado de alma da pessoa que morre, é como se ela estivesse descansando num lindo paraíso ou num lindo jardim. Duas coisas completamente opostas, né? Descanso, prazer e, por outro lado, tormento.
como se fosse um fogo queimando a pessoa, e a pessoa não aguentando aquele calor sufocante, aquele fogo queimando-lhe por dentro e por fora. Então aqui nós temos exatamente o estado da alma entre duas pessoas, o que morre com Cristo e o que morre sem Cristo, queridos. Então a Bíblia ela tem tantos e tantos e tantos exemplos, e nós temos ainda outras palavras. Eu gostaria de ler ainda com vocês Marcos 12, 18 a 27, o texto que fala como nós seremos nos céus. Porque existem aqueles que perguntam: mas olha só, nós vamos nos lembrar dos nossos entes queridos, eu vou conhecer minha esposa vai me conhecer, eu vou conhecer meus filhos, como vai ser? Também nós temos resposta para isso na Bíblia. Diz então o texto que agora está aí projetado, de Marcos 12, 18 ao 27, o seguinte: então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e desse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. Tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Bem pé frio essa mulher, hein? Todo mundo casava para ela morrer. 7? Meu Deus, né? Isabel, você está bem longe, né? O pessoal já está te chamando de... Se já falam de ti, imagina então dessa mulher. Quem mais teria coragem aqui de casar com ela, né? 7 irmãos. Porque a lei de Moisés prescreve o seguinte: o marido tinha que suscitar descendência à sua mulher, não podia deixá-la sem filhos. Se o marido morresse e a mulher ficasse sem filhos, o irmão do marido tinha que assumir aquela mulher como esposa, tinha que casar com ela. E se porventura esse segundo marido não lhe desse filhos, um terceiro irmão do morto teria que assumir aquela mulher, casar com ela, para que ela tivesse uma descendência. Uma mulher não podia ficar sem descendência. Olha só, a preocupação de Deus, a provisão de Deus para que houvesse um sucessor na família, alguém que pudesse, com certeza, ser um amparo daquela mulher na sua velhice. E acontece que a mulher morreu e teve 7 maridos. Então a pergunta que os saduceus, que eram um grupo religioso dos dias de Jesus, que eles não acreditavam em ressurreição. Os saduceus aproximam-se de Jesus então e perguntam: e aí, Jesus, como é que fica? Já que você está pregando ressurreição, por que ficará essa mulher na eternidade? Teve 7 maridos. Jesus, vai dar briga lá em cima, hein? Os 7 vão querer continuar com ela na eternidade. Como é que fica? E Jesus sabiamente responde a pergunta dos saduceus, que é uma resposta também para as nossas perguntas de hoje, dizendo: porventura vocês não sabem, não leram, nem não sabem que quando ressuscitarem dentre os mortos, não se casarão,
não se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhes falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Vê, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Quer dizer que nós não morremos, queridos. Na verdade, todos nós ficamos esperando a vida futura, a vida eterna, a vida com Jesus para sempre. Mas vocês sabiam que a nossa eternidade já começou? A partir do momento que nós nascemos de novo, nós já nascemos para uma nova vida. Eu já estou na eternidade, você já está na eternidade. Na verdade, não vai haver essa separação no tempo. Ah, morri aqui, agora começa a minha eternidade. Não. A nossa eternidade já começou. Apesar, embora que estejamos vivendo ainda nesse mundo, nesse plano, nessa dimensão, nós já estamos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus já está em nós. O reino de Deus já está entre nós. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. A passagem daqui para o paraíso será simplesmente a mudança para um lugar melhor. Mas na verdade, na presença de Deus, nós já estamos desfrutando das delícias do paraíso, só que vivendo ainda no meio de um mundo corrompido. A minha eternidade já começou, a sua eternidade já começou. É por isso que nós não tememos a morte. A morte é somente uma mudança do estado do espírito. Nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos já desfrutando das delícias do reino de Deus, só que vivendo num mundo mau, num mundo corrompido. Só que as corrupções desse mundo, as maldades desse mundo, não podem me afetar a ponto de eu não desfrutar o reino de Deus aqui nessa terra, compreende? Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a essa pátria. O nosso mundo é outro, a nossa pátria é outra, está nos céus, e nós já estamos inseridos dentro dessa dimensão. É uma dimensão no meio de outra dimensão. Mas se vocês entenderem bem o que eu estou falando, vocês sabem, essa paz que você sente na alma, mesmo vivendo nesse mundo corrompido, essa certeza, essa segurança que você sente, é porque você já está inserido dentro do reino de Deus, apenas aguardando a mudança de localização onde você está. Hoje você está nesse plano, daqui uns dias, um tempo, você já vai estar em outro plano, e muito melhor, sem sofrer as coisas que nós sofremos aqui, vivendo nesse mundo corrompido. Então, queridos, eu tenho plena certeza que se as palavras desse estudo entrarem na sua mente, no seu coração, você vai sair daqui de outra forma nessa noite. Você vai sair daqui não temendo jamais a morte. Eu não temo mais a morte, porque eu compreendo exatamente o que é a morte. A palavra morte significa separação. Para aqueles que morrem sem Cristo, é a separação total da alma e do espírito dessa pessoa de Deus. Essa pessoa passa a ser separada de Deus. Só que para nós já não sofremos mais essa morte, porque a nossa alma, o nosso espírito já não serão mais separados de Deus. Então a morte para nós não existe, porque morte no sentido original quer dizer separação. A separação entre Deus e o homem, por causa do pecado. Deus não pode conviver com o pecado, e aquele que morre no pecado está separado de Deus. Só que como nós já estamos em Cristo, já fomos perdoados, já fomos justificados, tornados justos, não porque nós não praticamos pecado, não porque nós não pecamos, mas porque nós nos tornamos justos pelo sacrifício de Jesus, que tomou os nossos pecados no lugar dele. Então, a morte já não tem domínio sobre nós. A morte já não nos afeta mais. Não. Então nós já estamos livres da morte. Para nós a vida continua e vai continuar sempre. Só que não estaremos mais nesse plano, mas numa outra dimensão com Cristo. Mas continuaremos sentindo
ainda mais a presença dele do que nós sentimos nesse mundo aqui. É bom demais isso? Agora, tem o seguinte: para aqueles que morreram sem Cristo, aí o estado será de tormento eterno. Tem mais um versículo aqui que eu gostaria de passar para vocês. Está exatamente na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 15. No capítulo número 15, fala sobre a ressurreição dos mortos. E diz exatamente assim: Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido, já viviam naqueles dias, né? Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Paulo falando: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, então a pergunta que Paulo faz é: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Paulo aqui está fazendo uma defesa da fé a respeito da ressurreição. Como eu disse antes, alguns grupos religiosos dos dias de Jesus não acreditavam na ressurreição. Só que é um fato: mais do que a fé para comprovar a ressurreição de Cristo, ele foi visto por mais de 500 irmãos depois da sua ressurreição. E nos dias que Paulo escreveu essa carta, alguns desses irmãos ainda estavam vivos. Então, olha, mais do que comprovado uma pessoa morrer e ser vista por mais de 500 depois da sua morte e ressurreição. Então Paulo está dizendo: olha, isso não teria nem cabimento. Se Cristo estivesse morto, nós estávamos pregando aqui. Porque, para quê? Se guardar da corrupção desse mundo? Para quê? Se esforçar para viver uma vida que agrade a Deus, se tudo termina aqui mesmo? Então, tanto aqueles que fizerem a vontade de Deus como os que não fizerem vão ter o mesmo fim, que a morte, tudo acaba. Então qual a vantagem nisso? Então não haveria razão de pregarmos a palavra, não haveria razão de vivermos em Cristo se não houvesse ressurreição. Mas como há ressurreição, há um sentido para a vida. Nós estamos vivendo aqui hoje, nessa curta passagem de tempo, mas vai chegar um dia que nós vamos passar para outra dimensão, e nesta outra dimensão poderemos então desfrutar de tudo isso que nós já estamos desfrutando no reino de Deus, mas numa escala bem maior e sem nenhum precedente, nenhum que nós estivéssemos experimentando até hoje. Nada, olha, não tem o que se compara a esta vida eterna. E olha, para nós encerrarmos, Romanos 2, 5 a 9, olha só, que beleza. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação
e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Olha só, não tem o que discutir, irmãos. Diante de Romanos 2, 5 a 9, nós sabemos que há uma recompensa de Deus para todos os que com perseverança fazem o bem, procuram glória e honra e incorrupção. A esses Deus dará o que há? Vida eterna. Olha que bonito. Não morreram. Mas, por outro lado, olha, indignação e ira aos que são contenciosos, gostam de contenda, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, à maldade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Olha o que virá sobre o homem que faz o mal: tribulação e angústia. Não importa se ele for judeu, não importa se ele for grego, não importa de que nacionalidade for, a recompensa virá. Vida eterna aos que fazem o bem e tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. Então, queridos, finalmente, para encerrar, primeira carta aos Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A Bíblia fala, além da recompensa da vida eterna, a Bíblia fala de galardões do céu. A Bíblia fala de outras premiações. Ninguém sabe como vai ser isso, mas a verdade é que aqueles que aqui se esforçaram para levar outras pessoas a conhecerem a Deus, aqueles que aqui se esforçaram mais na obra de Deus, terão uma recompensa ainda maior. Além da vida eterna, terão outras recompensas nos céus. Não me perguntem quais serão ou como serão esses galardões, mas a Bíblia fala disso. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha, se todos nós, queridos, assimilássemos essa verdade, tomássemos essa verdade para nós não teríamos preguiça nenhuma em fazer a obra de Deus, em nos dedicarmos à obra de Deus, em aprofundarmos no nosso conhecimento a Deus. Sabe que estaria cheio hoje. Nenhuma chuvinha impediria-nos de buscarmos as coisas de Deus. Nada nos impediríamos de buscar conhecimento, buscar fazer a obra de Deus, aproveitarmos oportunidades para levar outras pessoas a Deus. Mas a verdade, sabe o que é? Nós não acreditamos nisso, a maioria não acredita. Talvez esteja indo na igreja por não ter um outro lugar para ir, não ter outra coisa melhor para fazer, ou para se encontrar com alguém, para ver alguém. Mas na verdade, queridos, a nossa motivação no reino de Deus tem que ser essa: saber que o Senhor, Ele recompensa a obra de cada um, e que no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Não foi inútil você sair de casa nesta noite a enfrentar essa chuvinha aqui. Nada. Duvido que numa segunda-feira chuvosa pode estar chovendo pedra de gelo, pode estar caindo relâmpagos, raios, trovões. Eu duvido que alguém vai deixar de ir trabalhar porque está aquela tempestade. Só vai. Se vai, se tiver guarda-chuva, se não tiver guarda-chuva, se tiver ônibus, se não tiver ônibus, não é assim mesmo? E chega lá no horário pontinho, ou até antes está lá.
Porque se faltar, o chefe vai descontar com certeza na folha de pagamento. A pessoa pode perder o emprego, a pessoa não perde por nada, nada. Mas se é para o Senhor, chovendo hoje vou não. Vai pouca gente mesmo. Sei lá. Mais legal ficar em casa assistindo a TV, novela. Vai ficar lá idolatrando o Jorjão. Essa ideia está pesada, hein? Olha, a Globo ela sempre faz ela sempre apoia o espiritismo, a idolatria, de uma forma mais enrustida. Dessa eles arrebentaram mesmo, para fazer uma idolatria declarada, já no nome da novela. O nome da novela já é uma saudação ao Jorjão, já é uma declaração idólatra a esse ídolo. Vocês sabiam que esse tal de Jorge, que ele é conhecido como Jorge da Capadócia, ele foi um cristão e ele combatia a idolatria? E a idolatria que ele tanto combatia, as pessoas acabaram idolatrando. Coisas estranhas, né, que acontecem no meio do catolicismo. Houve realmente esse cavaleiro, ele era conhecido como Jorge da Capadócia, e ele era um cristão, ele fazia coisas boas, e ele detestava a idolatria. Só que depois que ele morreu, as pessoas acabaram o idolatrando e o chamando de São Jorge. Para os católicos e na Umbanda, Ogum. É a mesma criatura. Então, queridos, aí hoje as pessoas atribuem a ele milagres, atribuem a ele tantas coisas, e infelizmente nós acabamos caindo nesta idolatria quando nós permitimos perder o nosso tempo, né, olhando essas coisas. Então, quem precisa dizer, né, que essa novela deve ser boicotada mesmo, porque é uma idolatria aberta. Então, queridos, isso aí foi só para a gente terminar, dando esse encorajamento. Façam a obra de Deus, dediquem-se à obra de Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e Ele tem uma recompensa. Uma recompensa. É claro que nós não estamos fazendo a obra de Deus, não estamos participando tudo por causa de recompensa, mas por gratidão a Deus, pelo amor que nós temos a Ele, por Ele ter morrido por nós. Mas, queridos, a recompensa vem de toda forma. Deus, Ele com certeza recompensa. Amém, queridos? Não desanime não deixem de estar fazendo a obra de Deus, não deixem de estar na casa de oração do Senhor. Sabia que a sua presença encoraja outros irmãos? Quando você vem, outros irmãos ficam encorajados. Que legal! Eu vou na quinta, apesar que falta muita gente, mas o irmão tal, a irmã tal está lá, eu vou lá. Mas se você não viesse, o irmãozinho talvez que se encoraja pela tua presença, talvez não viria também. Então pense nisso, amém? E vamos encorajar os irmãos, porque você não vem de quinta, só porque não está todo mundo, mas Jesus está lá, a palavra dele está sendo pregada, o ensinamento está sendo transmitido. Olha, estou aprendendo coisas, tem sido bom. Vamos lá também, irmãos, há uma recompensa. Se você ficar em casa, você vai ser tentado a estar dando glória para o Jorjão. Não faça isso não. O Jorjão está querendo receber glória, enquanto você está lá assistindo, ouvindo aquelas músicas de salve ele, salve ele. Olha, você está participando. Então, vamos vigiar, né, irmãos? Vamos vigiar e tomar cuidado. Os ídolos nada são, na verdade é quem está por trás deles, e quem está por trás deles é o próprio Satanás. Quando as pessoas estão adorando ao ídolo que nada é, na verdade está adorando a Satanás. Vamos louvar mais uma vez para nós terminarmos, queridos. Enquanto nós louvamos, se você trouxe sua dádiva, a sua oferta, o seu dízimo, você pode depositar sobre a urna da gasofilácio. E lembrando, sábado tem o encontro com jovens e adolescentes, certo?
É poderoso a nossa. Quem vai participar do Enem, não esqueça que é sábado e domingo, tá? Alguém que vai participar do Enem? Vai também? Eu e a pastora Sandra vamos esse ano. Então, uma esperança de conseguir aí uma vaguinha na faculdade. Então, orem por nós, tá? Orem por nós para que... Eu sei que Deus é justo. Ele vai permitir aqueles que se esforçaram, se dedicaram, se estudaram mais. Na verdade, nós não tivemos muito tempo para isso. Mas estamos aí na fé, na coragem, que vamos lembrar alguma coisinha daquilo que nós aprendemos na escola. Eu encorajo os irmãos também, por que não fazer a sua inscrição? Você que ainda sonha fazer uma faculdade, ainda sonha prosseguir nos seus estudos, faça, vale a pena, tá bom? A gente nunca pode deixar de ler. Olha, eu já vi gente de 80 anos fazer faculdade, eu já vi gente, vocês já viram isso? Então nunca é tarde, pense bem, vamos que vamos, né? Som. Que agora ficou melhor o som, agora desce. Som.